Olá, galera do primeiro ano novamente, aí, beleza? Espero que todos estejam bem, tudo em paz, graças a Deus, né? Vamos à correção de mais uma atividadezinha, agora de geografia. Vamos falar sobre dois temazinhos super importantes dentro da geografia, que são as forças endógenas e as forças exógenas. As forças endógenas são aquelas que vêm do interior da Terra, certo? Que se originam no interior de um organismo, de um sistema, ou se desenvolve pela influência de fatores internos, né? Exógeno, proveniente do exterior, que vem de fora. Então vamos falar, a nossa atividade refere-se a esse assunto, rochas e a esses fatores, endógeno e exógeno. Vamos à primeira questãozinha. Questão de número 1. O processo de transformação das rochas pré-existentes, que é de uma rocha que já existe, né? A transformação de uma rocha em outra, formou as chamadas rochas metamórficas. Sobre esse processo, também chamado de metamorfização, é correto afirmar. Letra A. Acontece próximo à crosta terrestre. Gente, o processo de metamorfização não ocorre próximo à superfície da crosta terrestre. Certo? Ela precisa de umas condições tais, as condições X, aí vamos falar daqui a pouco, para que ela possa passar por esse processo de metamorfização. Para que essas rochas sedimentares e magmáticas possam se transformar nas rochas metamórficas. Depende de um conjunto de fatores. E esses fatores não acontecem próximo à superfície terrestre. Então a letra A não é o gabarito. Ok? Letra B. A metamorfização é oriunda exclusivamente de regiões oceânicas. Gente, cuidado com esse exclusivamente. Não, essa palavra exclusivo é que está deixando o item falso. Não é. Acontece também em zonas oceânicas. Mas não é exclusivamente nas zonas oceânicas. Nas regiões oceânicas. Certo? Letra B não é o gabarito também. A metamorfização só atua em rochas magmáticas. Não, gente. A metamorfização ocorre tanto em rochas magmáticas como em rochas sedimentares. Esses dois tipos de rocha podem originar um terceiro, que é a metamórfica, dependendo do conjunto de condições, que a gente vai falar daqui a pouco desses itens aí. Letra C também não é o gabarito. Letra D. A metamorfização só pode ocorrer após o processo de sedimentação das rochas. Gente, não tem nada a ver a metamorfização com o processo de sedimentação das rochas. O processo de metamorfização é um e o processo de sedimentação é outro. São dois tipos de rochas diferentes, originada a partir das duas pré-existentes, a metamórfica, ou a magmática, e a sedimentar. Então, o gabarito não é a letra D ainda. Então, só nos restou a letra E. A metamorfização ocorre somente em locais de alta pressão e com temperaturas elevadas. Olha só as condições necessárias para que ocorra a metamorfização: alta pressão e temperatura elevada. E onde é que tem essas condições? Olha, o metamorfismo só ocorre no interior da Terra, em zonas muito profundas, que apresentam elevadas temperaturas e alta pressão interna. Esse processo de alta pressão e elevada temperatura provoca as transformações químicas e físicas, e às vezes até biológicas, nas rochas, fazendo com que apareça, com que surja um terceiro tipo de rocha, a rocha metamórfica. Passou por uma metamorfose, por uma transformação, através de altas temperaturas e altas pressões, oriundas do interior da Terra. Certo? Então olha o que ele está dizendo. O processo de metamorfização só ocorre no interior da Terra, onde existem essas duas condições: alta pressão e alta temperatura. Aí transforma as rochas sedimentares
E as rochas magmáticas, elas se transformam em rochas metamórficas. Letra E é o gabarito da questão de número 1. Espero que vocês tenham acertado. Questão de número 2. Relacione as duas colunas a seguir, colocando 1 para os agentes endógenos no interior da Terra e 2 para os exógenos no exterior da Terra, de transformação do relevo. Em seguida, marque a alternativa correta. Letra 1. Agentes endógenos. Você vai colocar esse 1zinho aqui, nesses parênteses, onde aparecer um fenômeno endógeno. E o 2 vai colocar onde tiver um fenômeno exógeno. Uma força exógena. Certo? Então, o número 1 são os agentes endógenos e o 2, os agentes exógenos. Na coluna 2, temos aí o primeiro parêntese, vulcanismo. Vulcanismo é um agente endógeno ou um agente exógeno? O vulcanismo, gente, vem do interior da Terra. Acontece no interior da Terra. Os vulcões começam o seu trabalho, o processo de eclosão, de explosão, começa no interior da Terra. O magma vem do interior da Terra. Então, o processo de vulcanismo é um processo endógeno. Número 1, o primeiro parêntese. Número 2, os ventos. Gente, os ventos não pode ser um processo endógeno. Não existe vento lá debaixo da Terra. A pessoa lá debaixo da Terra, corrente de vento, não tem. Os ventos são os fatores externos aqui da superfície da Terra. Então, se é um fator externo, é uma força exógena. Certo? Então, o segundo parêntese é o número 2. O terceiro parêntese, tectonismo. Tectonismo, pessoal, é a movimentação das placas tectônicas. Isso ocorre devido ao magma do interior da Terra. Se é proveniente do interior da Terra, é um fator endógeno. Então, número 1 no tectonismo também. Terremotos. Os terremotos são originados também, pessoal, no interior da Terra. O hipocentro de um terremoto é no interior da Terra, a vários quilômetros de profundidade. Quando ele chega aqui na Terra, chega bem mais fraco, e a gente chama de epicentro, o lugar onde ele primeiro aparece. Aqui na superfície da Terra. Primeiro surge, causa seus efeitos. Então, como o terremoto é um fator também interno, é uma força interna, que age de dentro para fora, então devemos colocar no terremoto também o número 1, agente endógeno. Pluviosidade. O que é a pluviosidade? A chuva. E a chuva é um fator que age de fora para dentro, daqui, da superfície para dentro. Cai em cima da terra. Então é um fator, é um agente exógeno. Pluviosidade número 2. Coloque o 2 aí no parêntese. E as geleiras? As geleiras, não existe geleiras, pessoal, lá no interior da Terra. Existem terras congeladas, mas geleiras, aquelas coisas lindas, bonitas, que tem aqui na superfície da Terra, não existe lá embaixo. Certo? Não. Então as geleiras é um fator externo. Se é um fator externo, é um fator exógeno. Número 2 nas geleiras. Qual é a sequência que ficou? Vulcão 1, vento 2, tectonismo 1, terremoto 1, pluviosidade 2, geleira 2. Qual é a sequência? Sequência está na letra A. 1, 2, 1, 1, 2, 2. Certo? Ou seja, endógeno, exógeno, endógeno, endógeno, exógeno, exógeno. Sequência da letra A, de amor. O gabarito da questão 2, letra A de amor. Sequência 1, 2, 1, 1, 2, 2. Certo? 1, 2, 1, 1, 2, 2. Sequência correta. Letra A de amor. Questão de número 3. A água é, certamente, o mais atuante dos agentes externos ou exógenos. A água você está dizendo que a água é o principal, é um dos mais atuantes agentes exógenos de transformação do relevo.
a maior parte do modelado superficial da Terra, a maior parte do modelado superficial da Terra, de alguma forma, viu-se condicionado à presença dos recursos hídricos de origem pluvial, da chuva, ou fluvial, dos rios. Entre os efeitos das águas das chuvas sobre o relevo e os solos, podemos citar os itens a seguir. Exceto. Item A, B, C e D e E. 4 estão corretos, que são efeitos da chuva no solo, no relevo terrestre, e um não é. Vamos identificar esse que não é. Letra A. As chuvas. É um efeito da chuva, né? Levar a camada externa da superfície. Claro, gente. Quando a chuva cai com uma certa força, e quando ela bate no solo, ela acaba levando os sedimentos, arrastando, né? Dos lugares mais altos para os lugares mais baixos. Indo parar nas lagoas, nos riachos, nos rios, nos córregos. Então, a levagem da camada externa da superfície da Terra é um efeito da chuva sobre o solo. Não é para marcar, ok? Letra B. Também é um efeito da chuva sobre o solo o surgimento de crateras em áreas inclinadas. Claro, gente. É o que a gente chama de vossorocas. Certo? A água vem, desce, e quando ela cai com uma certa força, né? De alto a baixo, ela acaba com a força que ela vem, a força da gravidade, causa buracos, crateras, valas, às vezes grandes, às vezes pequenas. Mas, sim, eram os efeitos, o surgimento de crateras em áreas inclinadas, é um dos efeitos da chuva no relevo ou no solo, né, da Terra. Letra B não é para marcar também. Letra C. As chuvas causam intensificação de erosões previamente existentes. É claro, gente, se já existe um lugar que está erodido, um lugar que está cheio de buraco, e vem uma chuva constante, torrencial, cai sobre esses lugares que já estão surrados, esburacados, a tendência dos buracos é aumentar. A tendência da erosão é aumentar. Porque a água vai tirar mais sedimentos e vai levar, de alto a baixo. Né? Vai levar areia, barro, o que tiver ela vai levar. Então, como ela vai levar esse sedimento, vai aumentar a quantidade de buracos. E o tamanho desses buracos, que a gente chama de erosão, né? Letra C não é para marcar também. A letra D. Os efeitos da chuva também causam expansão de vossorocas em áreas florestais. Gente, uma das razões pelas quais não acontece vossorocas são buracos imensos que surgem do nada nos lugares onde a erosão já está avançada. Com a força da chuva, aqueles buracos aumentam, como eu falei, né? Devido à retirada dos sedimentos. Certo? Mas o fator floresta, fator árvore, não permite que exista essa expansão de vossoroca. Que não tenha vossoroca. Pronto. As raízes das árvores, as folhas das árvores amortecem a força dos pingos d'água e as raízes, né, a água que cai no chão, no lugar de floresta, as raízes absorvem essa água, não permitindo que ele que a água caia com toda a força e leve os sedimentos. Então, não acontece em vossorocas. Não existe vossoroca em áreas florestais, onde há abundância de mata verde. Certo? Então, o item correto aí a ser marcado é o item D, que não é a expansão de vossoroca em áreas florestais, não é um efeito da chuva sobre o relevo e nem sobre o solo. Ok? Letra D de dado. Espero que vocês tenham acertado e até a próxima.